Quero chamar a atenção para você para um depoimento que nós vamos mostrar em instantes, que é de arrepiar. É o depoimento de um homem que diz à polícia, esse aí, admitiu ter matado uma criança de 2 anos e 8 meses com requintes de crueldade, que você vai realmente ficar revoltado quando ouvir o que ele disse. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todos os detalhes para você. E nesse momento ele quase foi linchado também dentro da delegacia, porque nem os outros presos aceitam esse tipo de crime, essa violência toda, especialmente contra uma criança. Eu quero falar agora ao vivo com a repórter Rosane Ferraz, que está acompanhando todos esses detalhes. Rosane, boa tarde para você. Boa tarde, Jordevá. Isso mesmo, esse preso, o Gedeon, que foi apresentado junto com a companheira há pouco aqui na Delegacia de Homicídios, ele que deu esse depoimento realmente de arrepiar, muito revoltante. Ele acaba de sofrer uma tentativa de linchamento na cela aqui da Delegacia de Homicídios. Inclusive, a polícia acabou de retirar esse preso dessa sala compartilhada e colocar numa cela isolada devido a essa tentativa de linchamento. O delegado está aqui do nosso lado, daqui a pouco ele vai falar sobre isso e também sobre a prisão desse casal, a confissão desse homem aí que matou de forma tão covarde essa criança de pouco mais de 2 anos. Há muita revolta de vizinhos e os presos da cela, todos homicidas, também não aceitam essa situação e tentaram matá-lo. Daqui a pouco eu volto, então, para a gente falar mais disso, porque nós vamos primeiro acompanhar uma reportagem do Marcílio Velasco, que fala detalhes aí de como tudo aconteceu. É a tentativa de negativa desse homem, desse assassino cruel, né, Jordevá, Vivian? Ô, Rosane, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar para mostrar essa reportagem em instantes, mas você fez, inclusive, ouviu, gravou uma entrevista, não é? Com essa pessoa, com esse homem, com esse assassino, tá certo? O que ele falou para você? Pode chamar a fala daí. Realmente, foi uma apresentação marcada por muita revolta, jornalistas, teve jornalista que até chorou devido à crueldade, detalhes de como esse homem contou que matou essa criança. Nós temos a fala do Gedeon e ele diz aí pra gente como matou esse menininho usando, gente, uma mão de pilão. Vamos acompanhar. Agrediu o menino. Foi só a mão de pilão mesmo. Que mão? Só isso mesmo. Como é que você fez? Não, como é que você fez com a mão de pilão? Não, eu apenas bati na cabeça dele com a mão de pilão, Aí depois eu peguei e coloquei a mão de pilão dele, mas só foi isso mesmo. Pois é, a perícia foi decisiva nisso aí, também mostrou que essa criança ela foi estuprada, mas esse estupro, esse assassino confessou que agrediu essa criança ao introduzir essa mão de pilão na criança. Olha só que depoimento mais terrível. Peguei e coloquei nele a mão de pilão. E ele chorava? O que aconteceu? Ele chorava, pedia para você não fazer? Não, eu acho que nessa hora, eu acho que a criança já tinha falecido já. Você bateu nele, já é morto? Eu acho que ele Você estuprou ele morto? Não, eu não estuprei ele. Que horas você estuprou? Foi antes? Eu não estuprei ele. Pois é, realmente uma coisa bem revoltante. Esse mesmo homem, gente, ele chamou a reportagem da TV Serra Dourada para tentar se defender, para tentar enganar a polícia, dizer que era inocente junto com a mulher. E eu perguntei isso para ele, por que ele fez isso? Ele mentiu para a polícia, registrou uma ocorrência de comunicando um crime que não aconteceu, que foi um acidente com essa criança e depois mentiu para a gente também. Vamos acompanhar. Que você chamou até a reportagem da TV Serra Dourada e mentiu dizendo que era inocente junto com a sua mulher? Não foi que eu chamei, foi porque falaram que ia lá, eu apenas participei da... Como é que você teve coragem de mentir diante da televisão? Na hora, no momento, a gente... Tava com medo? Era para escapar? O que era? Tava com medo do que eu fiz. Pois é, e para a polícia, a mãe não foi inocente. Os exames mostraram que essa criança tinha ferimentos, marcas de espancamento, violência, praticamente em todas as partes do corpo, inclusive na cabeça, onde ela levou aí pancadas usando essa mão de pilão. Vamos ouvir essa mãe que insiste em negar, apesar da polícia dizer que ela sabia que ela também é culpada.
A senhora, como mãe, não viu seu filho? Segundo a polícia, os laudos indicam que ele teria ferimento em todas as partes do corpo. A senhora, como mãe, nunca percebeu nada? Pois é, enquanto eu tô falando, porque perto de mim ele já bateu umas 2 vezes, você tá entendendo? Porque ele jogou um menino na coisa. Eu peguei e falei pra ele assim, que se ele continuasse, se ele batesse mais uma vez, eu ia largar dele, você tá entendendo? Só que eu não imaginava que ele ia fazer essa mortalidade, porque no dia que ele, não sei o que ele fez com o menino, nem em casa eu não tava, gente. Eu tava trabalhando. A senhora comunicou um crime que não existiu? Como assim? A polícia do acidente que teria envolvido seu filho? A gente teve um acidentinho comigo com ele, nós caiu de moto mesmo. A polícia disse que o acidente não envolveu seu filho. Tá bom. O delegado Danilo Proto, que é responsável por esse caso. Delegado, em que partes tanto mãe como padrasto mentiram, tentaram criar situações para enganar a polícia agora na confissão desse padrasto tão friamente? Boa tarde a todos. Então, Jordevar, mostrou uma tremenda frieza por parte principalmente da mãe, né, que tentou acobertar a ação criminosa do seu companheiro, né, diante de tamanha brutalidade que fizeram e praticaram esse crime contra o menino Bruno. E esse padrasto? Então, o padrasto, ele confessou aqui da Delegacia de Homicídios a sua prática criminosa, né, bem como o estupro, além da execução utilizando essa mão de pilão, né. O laudo cadavérico demonstrou que ele dilacerou o fígado, bem como partiu o pâncreas dessa criança ao meio. Essa criança ela era agredida há pelo menos quanto tempo? Os exames puderam mostrar isso aí, delegado? Segundo eles mesmos, confessaram aqui para nós que a criança já sofria pequenas agressões por parte desse indivíduo, né, durante esse período de 6 meses de relacionamento que ele havia com a mãe dele, né, da criança. E quais foram os crimes que essa mãe cometeu aí na tentativa de acobertar? O senhor disse que chamou a atenção da polícia esse sentimento de uma mãe que prefere perder um filho por um companheiro? Sim, mostra tamanha frieza que um dia após a prática desse crime, a mãe postou em rede social uma foto do casal, demonstrando total frieza, né? Ela responderá por participação nesse homicídio triplamente qualificado, né? Tem sim, além de ter incendiado a sua própria casa, tentando apagar os vestígios do crime. Ela poderia ter evitado essa morte do filho? Com certeza, desde a primeira agressão que o filho por parte desse indivíduo, ela deveria ter largado e ter saído dessa relação tão conturbada. E eu queria que o senhor falasse sobre essa tentativa de linchamento há pouco aqui numa cela da Delegacia de Homicídios. Sim, nós ficamos sabendo agora, após a apresentação desse indivíduo, os outros presos não admitiram a presença dele lá, né? E aí a gente de pronto já retirou ele da cela, né? Colocando ele em outra cela totalmente separada. O que acontece agora com eles, tanto a mulher, ela também está em uma cela separada? Sim, então em cela separada, já visto a gente não sabe muito bem o código de conduta no mundo criminoso, né, não admite isso. De pronto agradecemos a contribuição do Poder Judiciário, né, foi representado pela conversão preventiva, o julgamento em regime fechado. Caso esclarecido. Sim. Obrigada, delegado, pelas informações. Voltamos aí com vocês no estúdio, gente, realmente um caso assustador. Sim, Jordevar? Parabéns ao delegado, aos policiais que agiram nesse crime para desvendar um negócio tão cruel, tão triste, que é o que a gente acabou de mostrar para você. Por isso que a gente sempre fala, o trabalho da polícia, o trabalho dos conselhos tutelares são muito importantes. Mas, Viva, a gente tem uma reportagem sobre isso também, né? Preparamos uma reportagem para contar detalhes do que aconteceu e você vai ver que esse casal já estava se preparando para fugir aqui de Goiânia, não fosse a ação da polícia. Vamos acompanhar. A imagem é de um homem que aparentemente amava o enteado e que, muito emocionado, queria provar a inocência. Ao lado dele, a mãe da criança, que chorava e não suportava a perda do filho. A entrevista foi exibida com exclusividade aqui no Jornal do Meio-Dia, há 2 semanas, e emocionou muita gente. Ontem, Bruna Lucinda Batista Ferreira, de 28 anos, e Gedeon Alves dos Santos, de 24, foram presos quando se preparavam para fugir de Goiânia. O casal é suspeito de matar a pancadas o filho dela, Bruno Diogo Dias Ferreira, de 2 anos e 8 meses, no início do mês. Primeiro, os dois disseram que o filho teria caído dessa moto. A criança chegou ao gol com dentes quebrados, passou por cirurgia na boca e recebeu acompanhamento médico, como mostram essas imagens, cedidas pela família no dia da entrevista. Alguns dias depois, o menino estava em casa e, de acordo com o padrasto, ele teria sentido dificuldades para respirar. Foi trazido já sem vida para a unidade de saúde.
Desconfiados, os médicos chamaram o conselho tutelar. Havia suspeita, inclusive, de que a criança teria sido estuprada pelo padrasto. A notícia deixou os vizinhos do residencial Real Conquista revoltados. A casa deles foi toda revirada. Assustado, o casal se escondeu na casa de parentes. Há 2 semanas, os dois falaram com exclusividade ao Jornal do Meio-Dia, onde disseram que iriam provar a inocência. A gente entra na internet e o pessoal praticamente acabou com a nossa imagem. Aí tem aí, ó, vídeo aí, ó, a gente mostrou a foto do que aconteceu. O pessoal não quis saber o que tinha acontecido com ele antes, você entendeu? Aí é isso, é só isso que eu quero mesmo, que a população para de falar isso e espera a polícia fazer o serviço deles, que eles vão informar certinho. No dia da entrevista, o laudo médico ainda não havia sido divulgado. Eles esperavam o documento para retomar a vida normal. Eu teve todo o tempo com meu filho, eu cheguei a enterrar meu filho, não foi fácil. Você está entendendo como mãe o que eu estou passando aqui? Ninguém sabe, só eu que sei, perder um filho. Você está entendendo o que eu esperar a justiça ser feita e nós estar aqui para dar o que vier. Que eu não estou correndo, que eu amo meu filho, vou amar ele pro resto da vida. E é assim, porque eu quero que a pessoa pare, porque nós não estamos podendo nem sair da rua para fora, porque o pessoal está querendo matar nós, pensando que nós fez essa monstruosidade. O laudo cadavérico confirmou que a criança tinha hematomas na cabeça, no rosto, pescoço e no abdômen. A suspeita é que ela era espancada com pedaços de madeira na boca e na cabeça. O documento também confirma a violência sexual no menino. Maus tratos que os vizinhos já teriam percebido. Sei o que eu tô falando, eu vi ele com o pescoço machucado, eu vi ele sem os dentes, ela falou que tinha sido num acidente, a minha filha viu quando ela teve o acidente, ela estava sozinha, ela não estava com o Bruno, mas a gente não sabia que ela não estava nem levando o menino lá em casa mais. Nem o acompanhamento do conselho tutelar, nem a ameaça de vizinhos de que chamariam a polícia intimidavam o casal, que continuava a agredir a criança. Quando ela ia lá pro meu bar, ela queria bater no menino sim, ela dava tapa no menino e forte. Um dia eu até falei pra ela, tu não bate nesse menino que eu vou chamar a polícia pra você agora. Ela falou que eu tava falando demais. Então assim, a gente deixou, porque é mãe. Então o que é que nós podemos fazer por ela, né? Esse é mais um caso de violência que poderia ter sido evitado. Além dos vizinhos perceberem as agressões, Gedeon já tinha passagem na polícia por tentativa de homicídio, por tentar matar um amigo de quem havia roubado um celular. E a mulher dele, a Bruna, perdeu a guarda da filha, na época com 9 anos, para a justiça, por suspeita de agressões à criança. Eu quero só, sabe, esquecer o que o pessoal falou, sabe? Fazer a missinha de 7º dia dele na igreja, fazer uma oração para ver se ao menos a alma dele seja bem encaminhada, você tá entendendo? Só isso mesmo que eu quero, mais nada eu quero. E que a população para, né, de julgar a gente. Que falsidade, hein, gente? Como é que a pessoa tem coragem de fingir que está preocupada até com a missa de 7º dia da criança que ele matou? E essa primeira reportagem, esses depoimentos que o casal deu antes da polícia chegar até eles, você só viu aqui na TV Serra Dourada. Os dois se dizendo inocentes para depois a polícia descobrir que, na verdade, já estavam tentando fugir aqui de Goiânia, porque foi o casal, de acordo com a polícia, que matou de forma cruel essa criança. É mais fácil perguntar onde esse menino não tinha hematoma do que onde ele apanhou. Deve ter apanhado a vida toda essa criança. Imagina o sofrimento dessa criança, Vivian. Eu quero chamar a atenção para o detalhe. Essa criança morreu na sexta-feira à noite, essa daí que você está vendo. Na sexta-feira à noite, essa entrevista dele chorando com essa falsidade tremenda foi no domingo. Ou seja, menos de 48 horas depois, a mãe já não estava, parece que nem sofrendo. E ele chorando, pedindo à população para não fazer aquilo, porque ele era uma pessoa inocente. Quando nós mostramos aqui na segunda-feira, eu cheguei a pensar que ele era inocente mesmo. Tamanha a falsidade dele, um ator criminal, um ator criminoso, né? Vamos dizer assim. E será que isso tudo poderia ter sido evitado? Nós vamos conversar com o conselheiro tutelar, William Carlos da Silva, sobre esse assunto. Porque a pergunta é o seguinte:
Essa mãe já tinha perdido a guarda de uma outra filha. Ela deveria estar sendo acompanhada. O Conselho Tutelar poderia ter agido antes, ter evitado esse crime? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores daqui da Serra Dourada. Agradecer o Jodervar e você, Vivian, por dar essa oportunidade para os conselheiros, né, que fazem um trabalho árduo em Goiânia, né, e que está sempre aí na televisão mostrando para as pessoas que quando a pessoa denuncia, viu, Jandema, no Disque 100, essa denúncia cai diretamente no Conselho Tutelar. E aí você vai acompanhar essa situação. Você chegou, inclusive, no momento em que o casal estava levando a criança num cais, é isso? Numa unidade de saúde? E o que você desconfiou? Eu estava no plantão de Goiânia, né? Isso foi no dia 3 de novembro, que deu nessa sexta-feira que você falou. Eu estava no plantão de Goiânia o padrasto, ele estava com essa criança na UPA e eles me solicitaram que eu fosse na UPA. Quando eu cheguei lá, a criança já estava morta, porque a pessoa do hospital já tinha me falado, a criança já está em óbito. Então eu tive que correr para lá para saber como que foi o acontecido. Você desconfiou de alguma coisa? No momento que eu cheguei, que eu conversei com o médico, é a primeira providência que o conselho faz, a gente, depois conversando com esse padrasto, aí a gente já desconfiava. Aí vocês fizeram o quê? Nesse momento, eu peguei, o médico já tinha dado o relatório e eu encaminhei eles para o ML e fui para a central de flagrante. Indo para a central de flagrante, eu recebi uma ligação de uma testemunha que me falou que eles eram espancados. Antes o conselho não tinha recebido nenhuma denúncia? Nós recebemos uma denúncia do hospital do UGOL quando ele estava internado, que ele ia receber alta e que tinha suspeita de espancamento. E o que foi feito nessa ocasião? Depois dessa situação, que tinha essa situação que foram lá falado, a conselheira, que é a outra que cuida desse caso também, ela fez as visitas e até solicitou que a avó acompanhasse também junto essa criança na recuperação dela. E ficou por isso mesmo? No momento que a gente estava fazendo isso, ficou essa medida de proteção com a avó, porque a maior guarda que tem é a mãe. A mãe é a maior protetora do seu filho. A partir da hora que ela está com o padrasto, ela tem que prestar atenção. Porque no primeiro momento, eu falo para todas as mães que eu atendo no Conselho Tutelar, primeiro momento que o padrasto, a madrasta encostou no seu filho, já não serve, porque eles têm que gostar de você e do seu filho. Disque 100 para denunciar a violência contra a criança. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Jodevar, você, a Vivi. A gente está à disposição no Conselho. E o Disque 100, gente, é o telefone que não deixa dúvida. Chegou no Conselho, os conselheiros de Goiânia vão atrás para ver. Boa tarde.